Você já se perguntou por que tantas pessoas acreditam que Deus as abandonou quando a vida começa a apertar? Será que Deus realmente fecha portas para nos castigar? Ou será que somos nós que não conseguimos enxergar a saída que Ele já preparou? Muitos dizem: se Deus existisse, eu não estaria sofrendo tanto. Mas será mesmo? Ou será que é justamente no meio da dor, no meio do mar fechado, que Deus prova que está ao nosso lado? Vivemos em um tempo em que a fé é questionada a todo instante. Alguns acreditam apenas na lógica, na razão, no que é visível. Mas eu pergunto: será que enxergar apenas o que os olhos humanos alcançam não é a verdadeira cegueira? Quantas vezes você já esteve diante de uma situação em que parecia não haver saída alguma? Quantas noites você já chorou acreditando que era o fim, quando na verdade Deus já estava escrevendo um novo começo para você? A questão é: estamos com os olhos espirituais abertos para perceber a mão de Deus, ou estamos cegos, olhando apenas para os obstáculos? Talvez o seu mar esteja fechado hoje. Talvez você esteja diante de uma muralha impossível de atravessar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando os olhos espirituais se abrem, você começa a ver que a vitória já está preparada, mesmo que ainda pareça impossível. E aqui fica a pergunta para você refletir. Será que você está vendo apenas o mar fechado? Ou já consegue enxergar o caminho da vitória que Deus abriu à sua frente? Muitas vezes não é o problema que nos derrota, mas a forma como o enxergamos. Quando os olhos espirituais estão fechados, tudo parece impossível. A conta que não fecha, a doença que insiste em avançar, a traição que machuca a alma, a porta de emprego que não se abre, tudo isso se torna um gigante intransponível. E é nesse ponto que muitos desistem da fé e dizem: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Mas será que a ausência de solução visível significa ausência de Deus? Pense comigo. Quantas vezes em silêncio Ele já te livrou de situações que você nem sequer percebeu? Quantas vezes você chorou acreditando estar sozinho, quando na verdade o Senhor estava te carregando no colo? Talvez você não tenha percebido, mas o cuidado dele nunca se afastou de você. A cegueira espiritual faz com que a gente enxergue apenas a dor, mas nunca o propósito. É como se vivêssemos de olhos vendados em meio à tempestade. E eu te pergunto: até quando você vai viver apenas pelo que vê e não pela fé? Até quando vai deixar que a escuridão dos problemas esconda a luz do cuidado de Deus? A visão espiritual é justamente o que muda tudo. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente entende que a prova não é o fim, mas um caminho para a vitória. A lágrima não é sinal de abandono, mas de que algo maior está para nascer. E é nessa dimensão que precisamos entrar. Na Bíblia, o povo de Israel enfrentou um dos maiores desafios de sua história: o Mar Vermelho. À frente, um mar impossível de atravessar. Atrás, o exército do faraó, pronto para destruir. Humanamente falando, não havia saída. Talvez você se identifique com essa cena. Um problema enorme à frente e inimigos implacáveis atrás. E a pergunta que ecoa é: e agora, o que fazer? Os israelitas entraram em desespero, murmuraram, perderam a esperança. Mas Moisés, guiado por Deus, ouviu a voz que dizia: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Em outras palavras, Deus já havia preparado o caminho, só faltava fé para enxergar. E quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, o impossível aconteceu. As águas se abriram e um caminho de vitória foi revelado. Agora pense: quantas vezes você já esteve diante do seu próprio mar vermelho? Pode ser o desemprego que não acaba, a dívida que só aumenta, a enfermidade que parece não ter cura, ou até mesmo a solidão que sufoca. Você já se sentiu cercado, sem saída? É nesse ponto que precisamos abrir os olhos espirituais, porque o mesmo Deus que abriu o mar para Israel continua abrindo caminhos hoje. Mas será que você acredita que o impossível pode acontecer também na sua vida? Será que você crê que enquanto você vê um mar fechado, Deus já enxerga uma estrada aberta?
Senhor, meu Deus, neste momento eu me coloco em tua presença em oração. Eu reconheço que, muitas vezes, tenho olhado apenas para o problema e esquecido de olhar para o teu poder. Reconheço que a minha visão é limitada, fraca, e que eu só consigo enxergar o que está diante dos meus olhos. Mas hoje eu peço, abre os meus olhos espirituais, Senhor, que eu não veja apenas o mar fechado, mas que eu perceba o caminho que já está sendo preparado. Que a minha fé não se abale diante do silêncio, porque eu sei que o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. Senhor, não me deixe viver cego para as tuas obras. Não permita que os gigantes da vida me façam esquecer do teu tamanho. Eu clamo a ti, Pai. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja além do natural. Que eu entenda que a lágrima é semente, que a dor é aprendizado e que a luta é parte do processo da vitória. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo. Ensina-me a descansar, mesmo quando tudo parece impossível. E aqui, eu pergunto a você que ora comigo. Será que você já pediu a Deus que abrisse os seus olhos espirituais? Será que você tem coragem de pedir isso hoje, sabendo que, quando os olhos da fé se abrem, nada mais será como antes? Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo o mar fechado diante da sua vida está começando a se abrir. Eu profetizo que o impossível será vencido, porque Deus já preparou um caminho de vitória para você. Não importa se as águas parecem profundas, se os inimigos parecem mais fortes, ou se as portas estão trancadas há anos. O Senhor já está à frente, preparando a estrada pela qual você vai passar. Receba essa palavra. Você não está sozinho. O Deus que abriu o mar para Israel é o mesmo que hoje abre caminho para você. Eu declaro que a enfermidade não terá a última palavra, que a dívida não será eterna, que a solidão não será sua identidade e que o fracasso não será o seu destino. Agora eu te pergunto, você crê nisso? Você crê que o mar que parecia ser o seu fim será, na verdade, o palco do seu milagre? Porque a fé é a chave que transforma o impossível em realidade. Levante sua cabeça, fortaleça seu coração e declare comigo. Senhor, eu creio que o meu caminho já está aberto. Eu creio que a minha vitória já está preparada porque os teus planos são maiores que os meus medos. O mar pode até estar diante de você, mas a vitória já está decretada nos céus. Meu irmão, minha irmã, entenda. Deus não erra, não atrasa e não abandona. Se o mar ainda não se abriu, é porque Ele está te preparando para atravessar de cabeça erguida. O deserto não é o fim, é apenas o caminho para a terra prometida. Não importa o que os olhos naturais te mostram, o que importa é o que Deus já declarou sobre a sua vida. Hoje, eu te convido a não desistir. A vitória pode estar a um passo, e o inimigo quer apenas que você pare antes de alcançar. Mas você não vai parar, porque Deus já decretou vitória sobre você. Pergunte a si mesmo, vale a pena desistir agora, depois de tudo que já enfrentei? Ou será que é hora de continuar marchando, acreditando que o mar está prestes a se abrir? Eu quero que você guarde essa verdade no coração. Quando você não vê saída, Deus já tem um caminho preparado. Quando você não enxerga a solução, Ele já tem o plano perfeito. Quando você pensa que acabou, é aí que Ele começa a agir. Por isso, ore comigo em fé. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, os meus medos, os meus sonhos e as minhas lutas. Eu escolho confiar. Eu escolho marchar. Eu escolho crer que o mar diante de mim já está aberto em nome de Jesus. Amém. E se essa oração falou com você, declare nos comentários: eu creio que o meu mar já está aberto.